Fala galera, então voltando agora para o nosso segundo bloco. Nós vimos os conceitos básicos de tipologia textual e gêneros textuais e aprofundamos um pouco em cima da parte da narrativa. Agora nós vamos entrar na seara da descrição e da dissertação. Então, antes de mais nada, a gente, quando pensa em descrição, precisa saber que essa descrição pode ser objetiva ou subjetiva. E uma descrição objetiva é calcada em cima de fatores físicos. Então você vai dizer se o personagem, óbvio, se a descrição for em cima do personagem, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo e por aí vai. Se ele é branco, negro, tem olho azul, cabelo castanho. Vai depender também se você vai fazer a descrição de um ambiente, de um local, de uma casa, de um apartamento, seja do que for, de um carro. Então, uma descrição física, objetiva. Ou se você vai fazer uma descrição subjetiva. Nesse momento, você vai traçar fatores psicológicos. Então vai dizer se é introspectivo, se é feliz, se é alegre, se é nervoso e por aí vai. Agora, quem faz essa descrição é o narrador. Mas existe a possibilidade de ter a descrição feita pelo personagem. E aí nós temos um processo diferenciado. Nós temos algo chamado refletorização. O que seria esta refletorização? Seria a perspectiva, a palavra interessante, né? Perspectiva do personagem. Qual é o intuito da refletorização? Não é mostrar o que acontece naquela cena. É mostrar o que está acontecendo naquela cena através dos olhos do personagem. Para quê? Para mostrar suas angústias, para mostrar suas intenções, para mostrar os seus sentimentos, as suas alegrias e por aí vai. Isso é bem difícil. Dá para fazer num texto escrito e dá para fazer num texto visual também. Vou citar alguns exemplos para que vocês possam perceber. Um de um texto que talvez não seja muito conhecido e um outro de um texto extremamente conhecido. Agora, por que esse processo acontece? Para mostrar que a gente não enxerga o mundo como ele é, e sim de acordo com como nós estamos. Então, se você, por exemplo, acorda feliz, alegre da vida e está sol, você pensa automaticamente em praia. Se você acorda feliz da vida e está chovendo, você pensa em ver um filmezinho debaixo das cobertas, comendo pipoca, namorar de conchinha, esse tipo de coisa. Agora, se você acorda de ovo virado e está sol, você já pensa logo que vai pegar o metrô lotado, com a galera fedendo. Se você acorda de ovo virado e está chovendo, você já pensa logo em engarrafamento e ficar todo enlameado. Então a gente enxerga o mundo de acordo com a nossa perspectiva. Então a literatura encontrou uma forma de mostrar a perspectiva também do personagem. Vou citar dois exemplos, um da nossa literatura brasileira e outro de uma literatura mundial. Literatura brasileira, Guimarães Rosa, ele tem um conto chamado Sarapalha, em que o camarada está com malária, entrevado em cima de uma cama e só tem um campo de visão, só um campo visual. Ele olha através de uma janela que fica dentro do quarto e que dá para ele olhar da cama de onde ele está. Então ele olha e consegue pela janela ver uma parte do céu e uma árvore. Enquanto ele está doente, a árvore está seca e o céu sempre nublado, sempre nublado.
Basta o cara ficar bom, ele enxerga a mesma árvore e o mesmo céu. Só que agora a árvore está florida, cheia de frutos, e o céu límpido, ensolarado. Então, enquanto ele estava doente, ele enxergava o mundo de forma negativa. Bastou ficar bom e ele passou a enxergar o mundo de forma positiva. Vamos lá, vamos pegar um trecho do filme A Ilíada, pois foi tão bem feito no filme quanto foi bem feito no livro. Na verdade, é um trecho do filme A Ilíada, não. O livro é A Ilíada e o filme é o filme Troia, do Brad Pitt, bonitão. Lembra aquela cena em que o Aquiles, no caso o Brad Pitt, vai para a frente do castelo do Heitor e fica lá gritando: Heitor, Heitor, Heitor. Ele foi ali por quê? Porque ele quis matar o Heitor, porque o Heitor tinha matado o primo dele, o Patroclo, claro, pensando que era o Aquiles na ocasião. Aí o Aquiles foi lá. Detalhe, olha só que interessante, no filme, por ser algo assim que tem que levar em consideração a crítica, tudo que está acontecendo, o Patroclo é visto apenas como primo do Aquiles. No livro não é primo. No livro é um namoradinho, um jovem mancebo do Aquiles. Ué, como assim? Se a gente está falando que, porra, naquela época tinha isso? Claro, era só o que tinha, gente. Interpretação é conhecimento de mundo. Então vamos ampliar o nosso conhecimento de mundo. Os maiores exércitos, os mais vitoriosos, não eram exércitos em que os homens tinham apenas relações heterossexuais. Eram exércitos em que os homens tinham relações homossexuais. 300 Esparta é isso. É porque na época eles não tinham essa concepção. Ah, fulano transa com outro homem, então ele é gay. Não era isso. Culturalmente não era assim. Era como se fosse um amor livre. Eles não estavam nem aí. E é fácil entender, por exemplo, por que esses exércitos eram os exércitos mais vitoriosos. Imagina, eu estou na guerra. Aí estou na guerra com o meu amigo Guilherme de Luca. Tá escutando, Guilherme? Com o meu amigo Guilherme de Luca. Só que eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos, Guilherme tem a mulher dele e os filhos dele. Então, na época, por que as pessoas iam para a guerra? Ou porque eram mercenários, iam por conta de dinheiro, ou por uma ideologia do rei. Mas, no final das contas, o cara que tem a mulher e o filho, ele se preocupa com ele. Ele quer voltar vivo para a sua família. Então eu estou aqui, lutando, naquela época de lanças e espadas. Aí o Guilherme está lutando com outro cara. Guilherme é do meu exército. Mas aí tem alguém vindo pela retaguarda do Guilherme. Vai enfiar uma lança na retaguarda do Guilherme. Pô, mas eu estou preocupado comigo. E aí o Guilherme morre. Concorda comigo que é menos um no meu exército, o meu exército ficou enfraquecido, e daqui a pouco menos outro, perdi a guerra. Agora vamos inverter a situação. Guilherme não é só um guerreiro que está ali, Guilherme também é meu amor, assim como o Patroclo era do Aquiles, meu jovem mancebinho, estou pegando, né, Guilherme? E aí nessa situação eu não luto só por dinheiro, não só por uma ideologia, eu luto também por amor. Então tem alguém ali para enfiar a lança na retaguarda do Guilherme, eu vou correr, eu vou fazer de tudo para impedir, primeiro em mim, não sei o que, alguma coisa assim. Então nesse momento eles lutavam com mais afinco, com mais vontade, porque lutavam por amor e obviamente acabavam ganhando as batalhas. E eu não estou de sacanagem aqui. Você pode pensar assim, mas o Sidney está de sacanagem. Não estou de sacanagem, não. Pode perguntar isso a qualquer professor bom de história que ele vai te falar a verdade. É porque isso não é contado nas escolas, porque a gente tem que prezar pela moral e pelos bons costumes, mas pode ter certeza, irmão, os exércitos dos impérios romanos, dos impérios gregos, mais vitoriosos eram esses que tinham relações amorosas também dentro do regimento.
Tranquilo? Belezinha? Mas esquece isso, deixa isso para lá. Isso é para um outro momento. Se a aula fosse mais aprofundada de literatura, a gente batia esse papo para pegar essa concepção. Mas vem aqui comigo. Aquiles foi lá para matar o Heitor. Aí começa a gritar, Heitor, 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 desce. Se você lembrar, o Heitor já desce derrotado. Ele já sabe que vai perder. E a cena toda tem uma angústia. A música é lúgubre, é pesada, é triste. E reparem que a câmera vem e para assim nos olhos do Príamo, que é o pai do Heitor. Por que aquela cena é tão pesada, tão triste? Porque, na verdade, ela foi descrita pelo Príamo. Pois ele já sabia que o filho iria morrer. Pois ele já sabia que o Heitor era mais fraco que o Aquiles. E da mesma forma que foi feito no filme, foi feito no livro. No livro um pouquinho diferente, porque o Heitor, quando percebe que vai morrer, ele começa a correr e o Aquiles começa a correr atrás dele. No filme tentaram mostrar um pouco mais a força do Heitor e ele não chega a fugir do Aquiles. Então, é isso, essa refletorização, essa demonstração da cena descrita através da perspectiva do personagem. Vamos olhar aqui um exemplo simples de descrição. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Ó. A árvore é grande, com um tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Então a intenção aqui foi apenas uma descrição. Não tem mais nenhum outro tipo de preocupação. Aí vamos dar uma olhada nas características do texto descritivo. Primeiro, sequência de características de um ser. Poderia ser também de um objeto ou de um ambiente. Mas por que a sequência de características? Porque é uma descrição. E a descrição é fundamentada principalmente através do adjetivo, que mostra características, atributos. Tanto que haverá uma predominância de adjetivos e substantivos. Mas por que adjetivos e substantivos e não só de adjetivos? Ora, esse adjetivo precisa caracterizar alguém. Quem será esse alguém? O substantivo. Então, o adjetivo sempre vai mostrar a característica de um substantivo. Olha o que a gente vai ter aqui. A ausência de progressão temporal. Pois essa progressão temporal é feita pela narração, que se preocupa, de fato, com essa linearidade, com esse início, com esse meio, com esse fim. Já a descrição se preocupa apenas com um retrato. É um retrato. Então, não tem linearidade temporal. Agora, presença de verbos que não indicam ação. Então, obviamente, a presença, já que a gente trabalha o tempo todo com características, é do verbo de ligação, do verbo relacional, que sempre vai relacionar um sujeito a um predicativo. E predominância do presente e do pretérito imperfeito, se perguntarem sobre verbos. Tranquilo? Belezinha? Agora, continuando. Texto injuntivo. Olha o exemplo. Pegue a tábua e lixe horizontalmente, até que a tinta se solte por completo. Depois passe a primeira camada de verniz, espere secar por 2 horas, repita o processo, depois utilize um prego para fazer pequenos furos na madeira, onde você deve acrescentar as bolinhas de algodão. Então, no final das contas, o que mais domina o texto injuntivo é o modo imperativo. Não há como pensar num outro modo verbal para o texto injuntivo a não ser o modo
imperativo. E aí acompanha aqui comigo umas pequenas características. Sequência de comandos ou instruções. Obviamente, para que exista comando e para que exista instrução, é necessário que a predominância seja um modo imperativo. Vai ter um uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores, como dever, ter que, precisar. E quando a gente fala do pronome de tratamento, é basicamente um pronome de tratamento direcionado para o público-alvo. Se for simplesmente o leitor, você. E predominância da coordenação, pois vai ser uma sequência de comandos com a mesma função sintática. Então vai ter elementos coordenados. É muito comum que apareça o que apareceu aqui, ó. Essas vírgulas que às vezes são apenas para explicar uma situação ou que às vezes são vírgulas enumerativas. Aí quando o cara evita as vírgulas enumerativas, ele muda a sequência dos comandos através de pontos. Por que através de pontos? Para deixar mais forte o comando, como se fosse um novo período, uma nova ordem, um novo comando, e não uma sequência de comandos. Então é muito comum no texto injuntivo, ao invés de ter uma sequência de estruturas coordenadas trabalhada através de uma vírgula ou através de um ponto e vírgula, o camarada trabalhar essa coordenação simplesmente através de pontos. Então ele dá um comando, ponto. Dá outro comando, ponto. Dá outro comando e ponto. Qual é o intuito? Individualizar o comando. Trazer a importância para cada tipo de comando, como se não houvesse um comando mais importante que os demais. Então ele individualiza cada comando. Agora, olha aqui o texto dialogal. Eu gostaria que vocês observassem e depois a gente vai dar uma olhada nas características. Então aqui, ó, exemplo. Violeta, em tom ameaçador. Atende, Pedro, aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Pedro, virando-se de costas, mudando o semblante raivoso. Primeiro, você está ficando louca? Virando-se de costa, mudando o semblante raivoso. Eu nunca daria meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Violeta, apaixonadamente. Jura, Pedro? Voltando-se para a raiva inicial. Quem sabe eu esteja mesmo louca? Sarcástica. Não é, querido? E aí, nesse momento, você vai perceber que o texto dialogal, ele tem uma sequência de falas alternadas. Olha o que acontece aqui. São falas alternadas. Não há um narrador comandando o processo. Você tem ali apenas uma sucessão de falas, uma alternância de falas. Isso é muito comum em textos teatrais, em texto que é feito para ser teatralizado, que é feito para ser encenado. Então, no final das contas, você vai ter ali um tipo dialogal. As falas serão apresentadas através de diálogos e não com um narrador mandando o tempo todo no processo. Por isso, nós vamos ter a ausência do narrador. Pode ver que aqui, ó, não tem narrador nenhum. Presença de rúbrica e identificação do personagem antes das falas. O que seria a identificação aqui, ó? Violeta, Pedro. O que seria essa rubrica, né? Essa rúbrica ali? Seria como eles vão se comportar, para que de fato o ator, quem vai de fato encenar aquele texto, saiba como vai se
se comportar. Se vai falar em tom ameaçador, se vai falar em tom apaixonado, se vai falar com um sorriso na cara, se vai falar chorando. Então, essas presenças demonstram o que seria um tipo dialogal. Então, você não tem, neste momento, o narrador só tem as sequências de falas e que a gente facilmente percebe através da identificação e através das marcas de comportamento que a gente vai analisar. Até aí, tudo bem. Então, um texto dialogal é de fácil identificação. Depois, a gente tem o que seria um texto expositivo. Quando a gente fala em dissertação, o que define a dissertação? O que define a dissertação é a sua estrutura em prosa, primeiro. É o fato de ter uma estrutura linear, um início, um meio e um fim, que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas existe a possibilidade de termos o texto expositivo e o texto argumentativo. Então, é possível ter a dissertação expositiva e ter a dissertação argumentativa. Na expositiva, eu só vou expor aquele assunto, aquele conhecimento. Já na argumentativa, existe uma ideia de convencimento. Por isso, é preciso argumentar. Mas vamos aprofundar aqui um pouquinho. Olha o exemplo de um tipo expositivo. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo glicose, celulose e amido através de energia luminosa, 12H20 mais C mais 6CO2, 6O2, 6H20 mais 6... Porra, isso é chato, hein? Este é um processo do anabolismo em que a planta acumula energia a partir da luz para o uso no seu metabolismo, formando adenosina trisfosfato, o ATP. Então, no final das contas, o texto expositivo, ele se importa apenas com a informação de um certo tipo de conhecimento. Tanto que se a gente fosse jogar isso daqui para a concepção das funções da linguagem, eu teria aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, é bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui!
Clique lá.